Sobre o romance O Processo de Kafka, é até um pouco difícil fazer uma resenha, porque muita coisa já foi dita sobre esse livro e em alguns momentos ele é usado para fazer algumas análises críticas em relação ao poder judiciário, né, colocando o cidadão ali com uma certa impotência perante toda a burocracia que o cerca. E eu acho que essa leitura, lógico, ela é válida e é um dos principais olhares que se deve ter sobre esse livro. Porém, nesses recortes que a gente pretende fazer aqui no canal Prosa Nova, eu acredito que é possível olhar sobre outro ponto de vista também, que não invalida essa primeira leitura que eu apontei aqui e não vou me aprofundar. Eu pretendo me aprofundar principalmente em 3 pontos que dizem respeito à leitura de O Processo, que é um dos principais livros do Kafka. Esses pontos são, primeiro, a maneira que o autor estabelece o cenário, como ele dá conta de apresentar a história já na primeira linha. Esse é o primeiro ponto que eu quero elaborar. O segundo ponto, a postura ativa do Joseph K., do personagem principal de O Processo. A gente pode até entender que ele é vítima de toda uma situação, mas ele tem uma postura muito ativa, mesmo diante de um problema que ele não consegue resolver. Então também quero falar um pouquinho disso. E o terceiro ponto é a pergunta óbvia, que é muito importante, né? E que só é feita lá pelo final do livro. Então o terceiro ponto que eu quero discutir é a importância de você perguntar e escutar o óbvio. Então, com esses 3 pontos que eu coloquei aqui, eu acho que a gente consegue dar conta de uma leitura aí mais própria do processo e mais interessante para esses aspectos da vida profissional e de gestão que a gente tem discutido aqui no canal Prosa Nova. Bom, O Processo é um romance do Kafka que conta a história de um bancário que é processado sem saber o motivo. E toda a narrativa se segue dessa busca do bancário para entender o que está acontecendo, quem que está processando ele e por quê. Ele luta o tempo inteiro para descobrir qual que é a sua sina, do que ele deve se defender. Bom, o Kafka escreveu esse livro no momento de extremo autoritarismo no país onde ele vivia, e por conta disso muitas pessoas fazem relações com o momento político brasileiro ou com a era Trump, enfim. Não quero discutir política exatamente aqui com esse livro, mas são leituras possíveis e que têm sido feitas bastante com muita propriedade por aí. Eu gosto muito, falando agora do primeiro ponto que eu quero discutir aqui, da maneira com a qual o Kafka abre o livro. A primeira frase eu acho matadora. Alguém devia ter caluniado Joseph K., porque foi preso numa manhã sem que ele houvesse feito alguma coisa de mal. A primeira frase já estabelece. Isso é uma constante na obra do Kafka, porque quem já leu A Metamorfose, né, que é um outro livro bastante conhecido e importante da obra dele, sabe que a primeira frase também estabelece. Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Então, dali para frente, é só um desmembramento desse estabelecimento que se dá na primeira frase. Isso que vem da literatura é bastante interessante para a gente pensar na nossa vida de gestão, na nossa vida profissional. Você estabelecer objetivos, estabelecer qual o propósito de uma reunião, por exemplo, ou qual o propósito daquela meta que nós devemos atingir, ou qual o propósito de um determinado projeto. Quando a gente vê um escritor que coloca o propósito de um romance já na primeira frase, opa, aí está um talento e uma característica que nos serve enquanto gestores. Estabelecer o cenário com poucas palavras e já de início. Dali para frente, todo o resto é desmembramento, é aprofundamento, é detalhamento, né? Quem trabalha no dia a dia sabe a importância de você colocar a meta muito clara. E se você tem a capacidade, como um bom escritor, de colocar essa meta clara já de início e de uma maneira instigadora, cativadora, que conquiste, bacana. É uma boa lição que a literatura nos ensina. O segundo ponto que eu queria trabalhar aqui no livro do Kafka é a maneira que o Joseph K. enfrenta o problema. Ele é vítima, sim, ele não tem condição de resolver aquilo, mas ele enfrenta. Vou ler um trecho aqui.
K seguiu-os lentamente, as pessoas que estavam o acusando, compreendendo que era a primeira incontestável derrota que aquela gente lhe infligia. Claro que não era uma razão para se inquietar, apenas sofrera esta derrota porque tinha procurado a batalha. Olha que bacana. Apenas sofrera esta derrota porque tinha procurado a batalha. Se ficasse em casa e levasse a sua vida habitual, era 1000 vezes superior a qualquer um desses indivíduos e podia afastá-los do seu caminho com um pontapé. Então você vê que mesmo naquela situação na qual o personagem, a gente que está de fora, lendo como espectador, vê que ele não vai ter condições de resolver, porque a coisa tudo é maior do que ele, é rocambolesca, ela tem como objetivo deixar o cidadão atordoado mesmo e mostrar as garras do Estado, as garras do judiciário, aquela mão invisível que controla tudo e não mostra quem é o dono da mão. Mesmo assim, Joseph K. assume uma postura ativa. Então isso é bacana, né? Mesmo num cenário no qual ele não tem controle total, ele vai à luta. Eu gosto muito dessa frase. Apenas sofrer esta derrota porque tinha procurado a batalha. Aí traduzindo para uma filosofia mais popular, né? Aquela história do prego, né? Prego que está mais alto é que leva, prego que se destaca é o que leva mais martelada. Então nas empresas a gente nota isso também, às vezes o mais criativo, né? O colaborador mais criativo, mais proativo, mais engajado é quem mais leva a crítica. Que bom, que bom. Que bom que ele tem uma postura ativa e que bom que essa pessoa se destaca. Né? E a literatura já aponta aí que isso é algo que pode acontecer nas relações humanas. Né? A atividade leva a uma incidência maior de crítica né? em relação ao que propõe a atividade. E a terceira questão que me chama bastante atenção é que em todas as esferas que o personagem de Joseph K. percorre, todas as esferas, ninguém faz a pergunta mais óbvia para ele. Amigo, você está sendo acusado do quê? Você é inocente ou você é culpado? E dá uma certa angústia, porque a gente fala, poxa, mas o cara não vai encontrar alguém que lhe faça essa pergunta, né? E ele encontra essa pergunta absolutamente óbvia de um personagem totalmente aleatório à esfera judicial. Ele encontra essa pergunta de um pintor de quadros que cruza com ele num determinado momento. E esse pintor pergunta para ele, você está inocente? Você fez alguma coisa? Né? E como a gente nota isso, né, nas empresas, no nosso dia a dia? Às vezes a pergunta mais óbvia vem de quem está de fora do processo. E como é importante a gente ouvir, né, e deixar que essa pergunta venha até a gente, mesmo que ela pareça estranha, mesmo que ela pareça, às vezes, deslocada. Então me chamou bastante atenção esse trecho que está mais no final do romance, quando a pergunta absolutamente óbvia e até crucial para toda essa história vem de alguém completamente fora dos meandros jurídicos pelos quais o Joseph K. percorre. Está inocente? Você fez alguma coisa? É a pergunta que vem de um pintor de quadros. Bom, o processo, né, não sou eu o primeiro a elogiar ou recomendar a leitura, ele é de uma leitura difícil, pesada, não é prazeroso, é angustiante, mas é um livro fundamental de um dos principais escritores aí do nosso tempo, que é o Kafka. Gosto mais de ler a Metamorfose, eu acho que é um livro mais interessante, mais coeso, mais pegado, né? Mas eu acho que o processo também nos traz aí boas reflexões. É importante ressaltar que o processo é um livro que foi publicado póstumamente e o Kafka não terminou. Então o que a gente tem desse livro, ele foi ali organizado, editado por um amigo, então a gente não sabe se é de fato essa versão da história que nós temos acesso hoje, se é o que o Kafka gostaria de ter publicado. Né? É um livro inacabado. E aí a gente vê que o nome O Processo faz ainda mais sentido. Né? Era um livro que estava em processo e que não terminou. E a gente teve acesso a um pedaço, a um livro ali que não teve o seu ponto final dado pelo autor. Então isso é interessante porque você entra ali um pouco mais ali na construção da história e a gente estamos vendo o reboco da parede que o Kafka não teve tempo de terminar. É um belo livro, angustiante,
mas que merece ser lido, e eu acho que quem se interessa principalmente por questões aí do direito, do mundo jurídico, também precisa dar uma olhadinha nesse livro, porque traz bons insights. Espero que vocês leiam esse livro, que a gente possa discutir outras ideias que nós temos comentado aqui no canal Prosa Nova. Curta aqui esse vídeo, compartilhe, né, manda para os amigos e continue acompanhando as nossas postagens aí mais ou menos a cada semana, a cada 10 dias. Obrigado e até a próxima.